Nossa, menino. Cadê Vamos o lá, pessoal. professor? Atenção. Oi, Estou aqui. Estou professor. tentando falar e o pessoal não está deixando. Hora de silêncio, hora de atenção na aula. Bom, a gente vai abrir com o conteúdo de história que a gente havia parado. Na página 133. Nossa última atividade, né? Página 133. Sim, eu estou com as notas. Eu vou ser bem direto, tá? Eu estou com as notas. Quem quiser saber e tiver meu número, pode me chamar no WhatsApp depois que terminar o simulado. É história, tá? Aula de história. A princípio, a gente vai ver história. História. O número tem no Google Sala de Aula, mas eu vou deixar aqui também. Tá? Aí. Página 133. Tá certo? Professor, foi muitos que tiraram notas ruins ou boas? Vixe, meu querido, eu assim de cabeça não vou saber lembrar não, tá? Com licença, professor. Se Tem a nota gente baixa, quiser claro. ver as notas do simulado, a gente liga para o senhor por esse número? Pode mandar uma mensagem, porque eu vou ter que ver o documento, né? Você mandou mensagem e eu respondo, tá bom? Manda uma mensagem e eu respondo. Eu tenho o WhatsApp do senhor, se eu quiser pedir lá no WhatsApp, tudo bem? Pronto, foi o que eu acabei de falar. Manda mensagem e eu respondo lá, tá certo? Só repetir o número aqui, para quem não tenha visto. E meu número está no Google Sala de Aula também. Quem for chegando agora, coloque o nome, tá? Página 133, livro de história. A gente vai corrigir. Tem alguém que não fez essa atividade? Aliás, deixa eu ver aqui quantas pessoas me mandaram. Antes de mais nada. Tem 32 Professor, pessoas eu não vi aqui. essa atividade. 32 pessoas aqui e 5 pessoas me mandaram. Quem não viu a atividade? Professor. Pessoal, Quem? eu havia bem Peraí. antes, eu só remandei. Pois é, porque eu tinha passado ela antes de... Ah, tá certo, Ashley. Deixa eu só ver aqui a data que eu coloquei. Eu postei essa atividade dia 17, tá, minha querida? Dia 17, que foi quarta-feira passada, e eu deixei o prazo para me entregar dia 19, que foi sexta-feira passada. Sendo que eu já havia orientado sobre essa atividade também, certo? Mas, para não ter sombra de dúvidas, tá aqui. Deixa eu ver se vai focar. Bom, página 133 eu tinha passado. Antes do professor mandar esse link, eu tinha mandado pela sala. O professor, antes de mandar esse link aí, né? Que é pra gente mandar por ele, da página aí, dizendo a página. Aí antes do professor mandar. Peraí. Que link eu mandei, minha querida? É isso que eu tô tentando entender. Não é link, é aquelas abas lá que o professor bota, Da dizendo página atividade. sala poder ver. Isso. Aí antes do professor mandar, eu tinha mandado na sala, viu? Mandar aqui na sala? Não, eu tinha mandado lá na sala, pra todo mundo, entendeu? Mas eu mandei lá para todo mundo, tá? Mandei para todo mundo. Aqui, olha. Deixa eu só cobrir aqui para vocês não verem quem mandou e quem não mandou. Eu mandei, aqui tem 32 pessoas.
Professor, Peraí, só um minutinho, só para eu explicar, porque parece que estão dizendo que eu não mandei. Aqui, olha. 32 pessoas e só 5 entregaram. Certo? Eu mandei. E essa atividade foi a última que eu mandei aqui, ó, no dia da postagem. Dia 17, tá? Eu mandei quarta-feira passada. Coloquei o prazo para sexta-feira. A gente até tinha... eu tinha praticamente dado as respostas aqui. Passou sexta-feira, dia 19. Hoje já é 24 e só 5 pessoas me devolveram. Mas eu mandei no Google Sala de Aula para todo mundo, tá certo? Eu mandei. professor, Oi. eu já mandei a mensagem lá, professor, depois o professor olha para me mandar a minha nota, ok? Tá bem. Pelo WhatsApp. Tá ok. Professor, Pois não. qual é o livro? Livro de história, tá bom? Agora a gente vai encerrar essa parte de notas. Eu já expliquei. Quem quiser saber sua nota, me Professor, eu acabei procure. de mandar Tá uma bom? mensagem para Tá o certo. senhor no WhatsApp. Tá bem. Agora vamos. Hora de silêncio. Pode prestar atenção na aula de história. Simulado, nota, essas coisas. A gente vê isso depois. E quem tiver com o microfone ligado, desligue. Está tendo interferência. E só para resumir, sim, eu mandei a atividade para todo mundo, tá? Professor, as páginas que o senhor mandou para casa é a 133 adiante? E só a 133. As páginas seguintes a gente só fez uma leitura, tá certo? Eu fiz, eu posso te mandar agora para o senhor? Pode. É interessante mandar antes do prazo, tá certo? Vamos lá. Página 133. Primeira questão. No Brasil, os estados litorâneos têm, em sua maioria, sua capital voltada para a costa brasileira, o que favorece as atividades turísticas, mas também a importação e exportação, devido aos portos. Os fenícios, na antiguidade, eram conhecidos como povos do mar, embora a Fenícia fizesse fronteira com outros povos. Reflita e comente sobre essa denominação de povos do mar. Posso dar minha resposta, tio? Pode. Porque eles faziam diversas viagens de barco para o seu comércio. Posso falar a minha, professor? A Pode. minha nota Maiane? A Fenícia foi uma região localizada no Oriente Médio que tinha sua costa voltada para o mar Mediterrâneo, o que proporcionou o desenvolvimento das técnicas de navegação bastante úteis. Por isso, os fenícios foram chamados de povo do mar. Tá correto, professor? Tá correto. Posso dizer minha, professor? Aqui. Pode. Chamados assim devido às suas práticas comerciais marítimas, pois seu comércio é quase totalmente realizado no mar. Isso, A minha muito tá correta? importante. Tá, de todo mundo que falou tá correto. O detalhe principal é esse. O comércio fenício era quase totalmente voltado ao mercantilismo marítimo, né? A economia fenícia era quase totalmente direcionada para o comércio do mar, né? Comércio de peixes e outras mercadorias. Mas não necessariamente era isso que mantinha a economia do povo da Fenícia absolutamente, né? Esse é o detalhe principal. Eles eram os povos do mar porque eles mantinham uma enorme relação comercial com outros povos, justamente através de vias marítimas. Mas eles também eram agricultores. Pouquinho, mas isso também ajudava na subsistência do povo da Fenícia. Certo? Tá certo. Márcio. Tá correto. Próxima questão. Como os fenícios se organizavam politicamente? Posso falar, professor? Sim.
era baseada em cidades-estados autônomas que tinham suas próprias estruturas e regras e se juntavam apenas quando a região sofria ameaça de invasão de outros povos. Está correto? Correto. Posso dizer o meu, pessoal? Pode falar, Simon. Aí depois você fala, tá certo? Tá bom. Além de ser relacionado à economia e atividade comercial, os fenícios estabeleceram controle e a centralização política de acordo com as classes mais ricas da sociedade, entre eles grandes comerciantes, e cada cidade-estado possuía suas regras, eram autônomas, só se juntavam contra invasores. Posso falar agora? Pode sim. A Finésia era formada por um conjunto de cidades e estados autônomos, ou seja, cada cidade tinha um governo. Mais alguém? Gostaria de compartilhar a resposta com a turma? Tá correto, minha? Tá correto, de todo mundo que falou tá correto. Mais alguém, pessoal? Só 3 pessoas, vamos lá. Pedro e Marcelo. Você fez a atividade? Não fez, rapaz. Deixa eu ver quem mais aqui. Cadê a Nath? Nath, você fez a atividade, Nath? A segunda questão, você fez? Deixa eu ver quem mais aqui. Aqui é a Clara, ela tá aqui, tá. Fez a atividade, Clara? Fiz. Só não enviei porque eu não vi. Ah, Mas tudo eu acho que bem. a feita faz tempo. Não, minha querida, você enviou sim. Enviei? Sim, eu tô vendo aqui. Clara Cavalcante enviou sim, tá? Tá, eu Deixa eu ver falei aqui. que eu não tinha enviado. Ah, sua resposta tá... deixa eu ver. Sua resposta tá boa e bem volumosa, viu? Gostei. Enviou sim. Monique, você quer compartilhar a resposta com a gente? Quem mais que estão falando aqui? Maiane, você enviou por onde? Porque aqui no Google Sala de Aula não foi. Você mandou na aba de História Não, mas, mesmo? professor, eu mandei, só que tá. Tem essa dia 20, né, que o professor mandou. Aí olha lá debaixo do dia 20 que tá. Tá o meu, do Gabriel, do Márcio e de outras pessoas. Que a gente compartilhou assim. Antes do professor mandar esse bichinho lá da aba. Você mandou dia 17. Você mandou no dia que eu postei a atividade, certo? Você postou, deixa eu Foi. ver. Só que eu acho que eu mandei antes do professor ver, ou então eu não tinha visto que já tinha essa abazinha. Não, já tinha, tá? Você mandou às 6h15 da noite. Tá bem? E eu já tinha Professor, postado. eu tinha enviado no Google Sala de Aula já. O Márcio já tinha mandado. Deixa eu ver quem mais. O Taimon. Tinha mandado. Daqui para baixo não tem mais ninguém não. Bom, então vamos lá. Claro que vocês não são obrigados a responder, tá certo? Eu só estou convidando para que a aula fique mais interativa, com mais gente, tá certo? Página 133, livro de História. Continuando, né? Segunda questão. Na Fenícia, né? A resposta. Não existia um Estado organizado de fato, né? Existiam cidades-estado, que só se unificavam em tempos de guerra, ou crises econômicas, crises políticas, que necessariamente eram as características dos tempos de guerra, né? E quando da sua unificação, estabeleceram uma república plutocrática, em que a elite financeira controlava a política, controlava a economia, controlava os setores administrativos, né? Controlava o poder executivo, por assim dizer. Certo? Resumindo, é um detalhamento das respostas de vocês.
Terceira questão. Quem eram e qual era a função dos sufetas? Posso falar, professor? Maiane, pode falar. Eram reis eleitos pela elite e tinham a responsabilidade de administrar tanto politicamente quanto economicamente. Está correto, professor? Posso falar, minha tia? Tá faltando um pedaço, Maiane. Pode falar. Eles eram reis eleitos para a elite, e eles eram as maiores autoridades políticas da antiga Finécia. Da antiga o quê? Finícia. Início. Simon? Posso falar a minha, professor? Reis eleitos pela elite. Sua responsabilidade é administrar cada cidade-estado economicamente e politicamente, além de cuidarem também da organização militar, exército. Era só isso que estava faltando. A organização militar. Um cuidava da parte política, né, da parte administrativa, e o que envolvia economia também, né? A parte administrativa é política e economia. E o outro cuidava da organização militar, né? Mantendo esse equilíbrio entre economia e sobrevivência e a proteção das cidades do estado da Fenícia, né? Era só isso que eu queria que vocês completassem, tá certo? Quem não colocou essa parte é só colocar. E o outro sufeto era responsável pela organização militar. Não é que a resposta está errada. Só está faltando esse detalhe, tá certo? Não entendam mal, não está errado. Só está faltando este pequeno detalhe que fala da organização militar. Miguel, você queria falar? Não. Maiane, estou vendo agora, sua pergunta. É só você colocar. O outro sufeta era responsável pela organização militar, certo? Bom, resumindo, é isso, né? A página 133 corrigida. E nós havíamos lido a página 134, que foi o que deu tempo de ler, né? Da força do comércio fenício. Vamos iniciar a leitura da 134? A 134 a gente leu na aula passada, querido. Você não lembra? Não. Bom, se bem que eu acho interessante retomar a leitura e a gente tem bastante tempo, né? Então vamos lá. A localização geográfica dos fenícios foi, sem dúvida, determinante para o grande desenvolvimento econômico desse povo. Como vimos, o fato de terem acesso direto ao mar Mediterrâneo estimulou a criação de técnicas de navegação que eram usadas quase exclusivamente no comércio marítimo. Mas a civilização fenícia não dependia só do comércio. Assim como a maioria dos povos da Antiguidade Oriental, os fenícios desenvolveram a agricultura e a usaram, aliás, inicialmente para subsistência, mas com o tempo passaram a usar o excedente de produção no comércio marítimo. Ou seja, aqui é basicamente o que eu disse na primeira questão, né? Que até, eu acho que o Simon falou, que eles não dependiam somente do comércio marítimo. Aliás, ele falou que o comércio marítimo era quase o que movia totalmente a economia da Fenícia, né? E aqui a gente pode ver, como eu falei, e o livro concorda, que eles também dependiam da agricultura. E que, quando eles viam que já tinham o suficiente para a subsistência deles, para sobreviver, o excedente, ou seja, o que sobrava, o a mais disso, era utilizado também no comércio marítimo. Ou seja, se sobrar alguma coisa, a gente usa no comércio marítimo. Claro que, como eles eram grandes produtores também, sobrava, né? O comércio que tanto caracterizou essa sociedade não se dava apenas pelo mar, mas também por caravanas que seguiam trechos e rotas específicas. Essa relação econômica... Caravanas eram aqueles grandes navios, por exemplo, dos portugueses, não eram?
Ali as caravelas ali, mas a gente chama de caravanas também. Caravanas. A caravela, basicamente, é o tipo de barco, né? As caravanas são essas viagens que eles fazem, né? Não são, né? Me enganei. Eu me perdi. O comércio que tanto caracterizou essa sociedade não se dava apenas pelo mar, mas também por caravanas que seguiam trechos e rotas específicas. Basicamente, Taimon, só para ficar claro, uma caravana, né, é uma viagem de comerciantes. A princípio, era uma viagem de comerciantes, de mercadores, tá certo? Isso que era uma caravana. O tipo de barco era a caravela, tá certo? A caravana pode ser feita de barco, pode ser feita... Professor, pode repetir? Acabei saindo sem querer, professor. Pode repetir? Posso sim. A caravana é um grupo, uma caravana, é um grupo de viajantes, um grupo de peregrinos, que são comerciantes, certo? São mercadores, ou então são apenas viajantes, tá certo? Basicamente, eles viajam juntos, porque se forem comerciantes, é uma medida de segurança, todo mundo juntinho, né? Tem muita gente, é mais difícil de alguém roubar, né? Por isso que os comerciantes viajavam juntos, fazendo uma caravana. E ele se Então, dava pelo mar, se dava por terra também, principalmente no deserto. No Egito, era muito comum as caravanas dos comerciantes. Iam levando muitas coisas preciosas e eles não queriam que roubassem, certo? Já a caravela é o barco, tá certo? É a embarcação, tá bem? Entendeu? então elas eram pequenas embarcações que serviam para transportar um certo número de viajantes, né? A caravana, não. A caravana pode ser feita até por terra, certo? Caravana é o nome que a gente dá para um grupo de viajantes, certo? Estão fazendo uma caravana pelo Egito, é que estão viajando pelo Egito e todo mundo está viajando junto, certo? Ah, Isso vou que é me uma dar caravana. pessoa, o nome dado ao grupo e não ao transporte. Não transporte. O transporte é caravela, tá? Obrigado. Desculpe interromper. Pronto. Não, tudo bem, é uma curiosidade. Até mesmo outros alunos poderiam ter essa curiosidade também, né? Resumindo, caravana é um grupo de viajantes. Pode ser por mar, por terra, de barco, de carro, de moto. Todo mundo está viajando junto por medida de segurança, certo? Tanto se for apenas viajante, como se for, principalmente se forem comerciantes, né? Se forem comerciantes, eles não vão querer ser roubados no meio da viagem e todo mundo vai juntinho ali, que é para dificultar alguém querer ir lá querer roubar. Onde eu estava? Aqui. O comércio que tanto caracterizou essa sociedade não se dava apenas pelo mar, mas também por caravanas que seguiam trechos e rotas específicas. Essa relação econômica, que inicialmente se deu à base de escambo, que é a troca de produtos, ocorria por rotas pelo deserto. Olha só, as caravanas ocorriam aqui pelo deserto, tá bom? Com o tempo, o comércio de trocas foi substituído pelo pagamento em moedas cunhadas. As moedas começaram a ser cunhadas, ou seja, fabricadas por volta de 700 a.C. No entanto, o seu uso corrente se deu por volta do século II a.C. No processo de cunhagem, o metal, ouro ou prata é fundido e posto em um molde, recebendo a forma de moeda. Posteriormente, recebe a estampa, né? Seja de um rei ou de uma figura qualquer. Moedas cunhadas que passaram a ser usadas em larga escala. Inicialmente, o comércio, tanto por terra quanto por mar, foi realizado com as cidades gregas, principalmente com produtos como madeira, vidro e púrpura do Tiro. A púrpura
gerava uma tinta muito apreciada pelos gregos, que a usavam para colorir suas roupas. Com a dinamização do comércio e o aperfeiçoamento das técnicas de navegação, tanto a Grécia quanto a Fenícia iniciaram seu processo de expansão territorial. Ou seja, aqui a gente pode notar um certo interesse mesmo dessas divisões de Estado, né, da Grécia e da Fenícia, como o comércio estava indo bem, e como as navegações... O câmbio foi deixando de ser usado e depois foi trocado por pagamento, né, moedas. Isso, deixou de ser interessante trocar uma coisa por outra e passou a ser mais interessante vender e comprar. Certo? Pessoal, olha a conversa aqui no chat. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Só resumir aqui. Quem não fez o simulado, procure o Roberto, tá certo? Ele resolve, tá bom? Assunto do simulado que passou encerrado. Ô, professor, eu mandei aí no chat, ó, o que tem que falar com o Robério. Tá certo. Deixa eu ver aqui. Professor, porque o senhor não bota muita gente para ler? Acontece muitas vezes o seguinte, Clara. Às vezes eu leio uma única frase e contextualizo, falo muita coisa que não está no livro, e às vezes eu leio um parágrafo inteiro e eu não preciso falar nada, porque o livro já disse tudo, já deu todas as informações, certo? Aí eu acho que é mais interessante eu ler e explicar do que ficar colocando vocês para ler e ficar interrompendo. Para aí que eu vou explicar, para aí que eu vou explicar, para aí que eu vou explicar. É só por causa disso. Mas se vocês quiserem, por mim não tem problema. Tá bom? Realmente é interessante vocês lerem também. Mas necessariamente é por causa disso. Às vezes eu noto que uma frase pode ter muita informação que eu possa colocar de fora nessa frase. E às vezes um parágrafo inteiro falou tudo. Eu não preciso nem contextualizar. É tanto que vocês mesmos notam. Às vezes eu só leio e ali tem muita informação, não preciso acrescentar nada. E às vezes tem uma informação cheia de... Aliás, tem uma frase cheia de curiosidades. Eu não posso deixar passar. Tá bom? Só por causa disso. Onde que eu estava? Aqui. Expansão territorial. Sim, eu estava falando que a economia estava indo bem e que esses dois estados, o Estado grego e o Estado fenício, queriam expandir seus territórios, né, colonizando diversas regiões e se tornando, consequentemente, potências marítimas. Professor, o que você está querendo dizer? Com o tempo, os fenícios queriam cada vez mais poder e por isso começaram a colonizar outros povos? Eu estou dizendo que a economia estava indo bem, o comércio marítimo, né, as técnicas de navegação estavam sendo bastante utilizadas. E, claro, se temos um povo rico, estamos falando da antiguidade, né? Na antiguidade, o negócio era dominar mesmo. Invadir uma terra, colonizá-la e fazê-la sua. E o povo da Fenícia e o povo da Grécia estavam fazendo isso. Porque eles tinham condições de bancar, né? Tinham poder financeiro para bancar um exército, para ir lá tomar. Né? Quando eu digo bancar um exército, não é contratar um exército, né? Os recursos, são os recursos, certo? Como armas, como transporte, como mantimentos para um episódio de dominação, né? uma batalha, por assim dizer. Então, como o comércio estava indo bem, como eles tinham dinheiro, eles passaram a querer dominar outros territórios para expandir, certo? Seus domínios. É por causa disso. Então é praticamente sede por poder, né? Eles estavam indo bem. Quanto mais se tem, mais se quer. E querendo cada vez mais expandir territórios, mais riqueza, é isso, né? Era isso.
Como basicamente eu expliquei o próximo parágrafo. Você quer ler? Claro. Se quiser, fique à vontade. Se não quiser, também avisa. Aqui, olha, de... Não? Tá, Tudo bem. vou começar, professor. Oi? Quer que eu leia, professor? Pode ler. Aqui de os fenícios até Mar Negro. Aonde, professor? De os fenícios até Mar Negro. Tá certo. Os fenícios financiaram seu processo de expansão por meio da comercialização da púrpura. Logo, surgiu a necessidade de colonizar algumas regiões que pudessem ser usadas como entrepostos comerciais. Dentre as principais, destacam-se Cartago, no norte da África, e terras banhadas pelo Mar Cáspio e pelo Mar Negro. Aqui é um dos parágrafos que não tem muito o que explicar, né? Estavam comercializando um produto, estava em alta, e surgiu a necessidade de colonizarem outras regiões. Basicamente. Basicamente isso. Bom, aqui eu acho interessante a gente ler esses vestígios históricos que ajudam a revelar a identidade dos fenícios. Deixa eu ver. Alguém pode continuar, Taima? Tá bom, tá bom. Página 141, tá, pessoal? 135, desculpem, 135. Pode ler. Aconteceu. Vestígios históricos ajudam a revelar a identidade dos fenícios. Na Espanha, dois naufrágios fenícios do século VII a.C., descobertos na Baía de Mazarrón, perto de Cartagena, oferecem um tipo diverso de informação. A maneira como os fenícios construíram suas embarcações. Pela primeira vez, temos os verdadeiros navios dos fenícios, diz Ivan Negueruela, do Museu Nacional de Arqueologia Marítima da Espanha. Esses navios são as chaves para compreendermos seu processo de colonização, a maneira como eles percorriam o Mediterrâneo. Não podemos compreender os fenícios sem seus navios. Agora, finalmente, podemos ver de que modo eles cortavam e uniam os pedaços de madeira. Mais alguém quer ler? Pode ler, Maia. Professor. Onde é? Na cultura? Tá acompanhando, não? É que eu me perdi aqui mesmo. É o segundo parágrafo desse quadro rosa aqui, tá? Aqui, os navios. Pronto, achei. Os navios revelam que os fenícios usavam juntas de encaixes, tornando seus barcos mais resistentes do que as embarcações anteriores, feitas de pranchas unidas por cordas ou fibras. A equipe descobriu uma âncora de madeira que foi preenchida com chumbo, aparentemente uma nova invenção dos fenícios. Os pesquisadores também encontraram intactos outros objetos fenícios nos ânforas, vasos usados pela tripulação para guardar mercadoria e pedras de moer trigo. O caso dos navios era forrado de folhagens a versão fenícia do plástico bolha, para evitar que uma carga de lingotes, lâminas de chumbo balançasse, danificando as paredes do casco. Isso significa que os navios de Mazarrón, com cerca de 8 metros de comprimento, eram navios de carga, e não os impressionantes galeões em que, segundo as fontes históricas, os fenícios navegavam. Professor, isso está querendo dizer que não só como eles acharam o navio, como acharam diversos tesouros e outros vestígios junto ao navio intactos? Isso, exatamente. Clara, você quer ler agora? Quero. Posso começar? Pode, último Talvez parágrafo, talvez os fenícios utilizassem esses barcos menores para transportar carga aos galeões que os esperavam ao largo.
De fato, parecem barcos muito pequenos para fazer as viagens em mar aberto, necessários para voltar aos portos de partida dos fenícios. Mas, com sua perícia em navegação e seus navios maiores, os fenícios se aventuraram pelo Oceano Atlântico, comerciando também ao longo da costa africana. Então, vamos notar aqui que o comércio do povo da Fenícia era gigantesco para a época, né? Já que estamos falando ali de mais ou menos 700, 800 a.C. Pouco se conhecia, geograficamente falando, sobre extensões além da Europa. E eles estavam ali comercializando até mesmo com o pessoal da África. Então, era um conhecimento e uma exploração grandiosa que eles estavam fazendo no meio do comércio marítimo. Só para ficar avisado, a atividade vai ser da página 136 e 137. Novamente, são 3 questões. A cultura fenícia e a criação do alfabeto. Religião. Por meio do comércio marítimo, a civilização fenícia conseguiu influenciar outros povos e, ao mesmo tempo, assimilou muito das outras culturas. Os fenícios eram politeístas. Seus deuses eram associados a elementos da natureza, como chuvas, ventos, montanhas e árvores. Cada cidade tinha seu deus principal, que era cultuado sob a orientação dos sacerdotes. Basicamente, a gente viu sobre essa questão do enriquecimento da cultura dos fenícios por conta do contato deles com outras culturas, por conta do comércio marítimo, e a questão de eles serem politeístas. Professor, além de compartilhar a religião deles, eles também expandiram meio que a sua religião junto a dos outros povos? Não necessariamente, né? Os outros povos já tinham suas crenças também. Mas a partir do momento que você domina um território, fica mais fácil de expandir sua religião, né? O alfabeto fenício. Acredita-se que o alfabeto fenício tenha surgido, aliás, em função do próprio comércio. À medida em que as atividades comerciais, principalmente marítimas, aumentavam, crescia a necessidade de desenvolver uma simbologia que pudesse auxiliar no registro de entradas e saídas de mercadorias, bem como do fluxo de moedas usadas nas relações comerciais. Constituído de 22 letras, todas consoantes, esse alfabeto foi incorporado pelos romanos e gregos, dando origem ao alfabeto latino, que, consequentemente, originou o alfabeto utilizado por nós, brasileiros. Aqui a gente vai ver do alfabeto fenício símbolos, nomes e o significado. Necessariamente, é essa a nossa explicação, tá? A nossa atividade está aqui bem abaixo, a primeira questão, a segunda e a terceira na próxima página, a 137. E agora eu vou encerrar a aula de História e a gente vai para Geografia, tá bem? Gravação.